E agora eu quero ler com você um outro texto também muito importante, que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, que diz o seguinte: E Jesus levantando-se os seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha só o que o versículo fala: dizia consigo mesma. Aquela mulher era uma mulher hemorrágica, que estava com fluxo de sangue, estava com uma hemorragia. E aquela hemorragia, ela era considerada uma mulher impura para a época. O que ela deveria fazer segundo a lei? Ela deveria gritar e falar: olha, sou impura, estou impura. E as pessoas iriam se afastar dela. Então ela deveria, pela lei, declarar isso para que ela não tocasse em outras pessoas e as outras pessoas se tornassem impuras também. Porque segundo a lei, se alguém tocasse numa pessoa que estava com fluxo de sangue, se tornaria impura também. Mas ela não quis olhar para esse lado da lei, ela queria muito ser curada, e ela falava consigo mesma. Ela cria que Jesus era poderoso, e ela falava consigo mesma. Cria e falou, exatamente o princípio que agrada a Deus, é você crer e você falar. E ela, mesmo quebrando a lei, né? Ou seja, mesmo ela não sendo perfeita, não cumprindo os requisitos da lei, ela creu no Senhor Jesus, e ela foi em direção a Ele, tocou nele e foi curada. E o próprio Jesus falou: olha, a tua fé te salvou. E naquele momento ela foi curada. Olha o que nosso Senhor Jesus declara também lá em Marcos capítulo 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha só, esse versículo ele está relatando, se você ler alguns versículos antes, né, de Marcos 11, 20, eu li até o 23, Jesus passou por uma figueira que estava linda, com folhagem bonita, mas não tinha fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira. Ele falou com a figueira, e aí passou no outro dia, o apóstolo Pedro, ele viu aquela figueira ali toda seca e falou: olha lá, Senhor, aquilo que o Senhor falou se cumpriu. E aí Jesus, aproveitando esse momento, deu um ensinamento muito forte. Ele falou assim: tem de fé em Deus. Ou seja, agrade a Deus como? Crendo e falando, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, ou seja, você precisa falar ao monte, né? Ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Olha só, isso é muito poderoso. Então, por mais que o nosso Senhor Jesus falou com uma árvore, imagina que você está passando num bom lugar, você está vendo alguém falar com a árvore, você ia achar que era louco, não era? Por isso que muitos hoje no mundo acham que a nossa fé é loucura. Sabe por quê? Você pode falar com a sua doença, você pode falar com os seus traumas, você pode falar com os seus problemas, você pode falar com as suas crises, você pode falar com as suas dificuldades. Fale com elas de acordo com o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Creia que essa montanha que está à sua frente, que essas barreiras podem sair. Mas qual que é a maneira correta? É você crer no que Ele falou e você declarar com a sua boca. A importância é realmente de você declarar com a sua boca. Porque, irmãos, não existe fé sem falar. A fé sem falar não existe. Por isso que você deve falar para todas essas circunstâncias. Então aprenda a falar isso. Jesus falou com a figueira e você também pode falar. Amém? Você crê nisso? Então a maneira de nós demonstrarmos fé é exatamente falar isso. Ah, pastor, mas lá em Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Realmente, nós precisamos ter um entendimento disso. Muitas vezes precisam entender que a fé, ela precisa ter um acompanhamento de obras. Mas que obra que é essa? Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você quer, por exemplo, Deus colocou no seu coração que quer te dar um carro. E aí, qual vai ser a obra em cima dessa palavra? Você vai começar a orar falando: Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor vai me dar um carro. Eu creio que o Senhor é galardoador daqueles que buscam o Senhor. O Senhor vai me abençoar com um carro, Pai. Eu tenho convicção disso. O que é uma obra condizente com essa fé? Por exemplo, essa pessoa ir lá e tirar a carteira. Essa pessoa, por exemplo, começar agora a separar um lugar para guardar o carro. Essa pessoa aprender a dirigir carro. Isso são obras que elas estão fazendo que condiz com a fé dela. Agora, se essa pessoa de repente vai lá, faz um financiamento, ou às vezes vai lá, compra um carro, sem ter dinheiro nenhum, e quer dizer que isso é fé? Isso não é fé com obras. Isso é uma obra carnal.
A obra precisa condizer. Tem gente que às vezes fala assim, olha, eu creio que o Senhor Jesus vai me curar da diabetes. Então a partir de hoje eu não tomo mais insulina. Isso é uma obra carnal, por quê? Porque se você agora quer por conta própria tirar a insulina, não, quem vai tirar a insulina é o Senhor Jesus. É Ele que vai fazer a obra. Continua tomando os seus medicamentos normalmente. Isso não é falta de fé. Você está crendo que Ele falou que você vai ser curado. E no momento certo você vai voltar ao médico, fazer os exames, e o médico vai falar, por que você está tomando insulina? Porque eu sou diabético. Não, mas aqui seu exame como é que está? A obra final é dele. A sua parte é crer e declarar, Senhor, eu creio, eu sou curado na tua presença, eu sou curado porque o Senhor levou sobre si todas as minhas doenças. E o restante Ele vai fazer. Então toma cuidado com os passos de obra, né, segundo a fé, que seja de maneira carnal. Creia que o Senhor completa a boa obra que Ele começa. Amém? O seu passo é crer e confessar. Crer e confessar. E para finalizarmos, né, eu quero declarar que se você começar a confessar a palavra do Senhor, Ele vai te honrar. Quero te dar alguns exemplos, né, práticos. Por exemplo, você que está passando lutas na sua família, pega um salmo e ore em cima disso. Que fale sobre família, que fale sobre prosperidade, é uma luta financeira que você tem, declare isso. O Salmo 91 é um salmo muito poderoso, né, que ele declara o seguinte, Salmo 91, perdi ele aqui, peraí. Vamos abrir na outra Bíblia. Salmo 91 diz o seguinte, olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha essa outra versão aqui, o que ela diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Olha só, ele diz ao Senhor. Você crê que você está na habitação, no esconderijo do Altíssimo? Então você precisa dizer ao Senhor. O que você precisa dizer? Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Deus meu em quem confio. Você precisa declarar isso no seu dia a dia. Então, irmãos, eu quero tirar com essa palavra o peso que você tem às vezes de você ter que fazer toda a obra, né, e agradar a Deus. Sendo que Deus está falando, meu filho, olha, eu já sou suficiente. Eu quero que você entenda que se você crer na minha palavra, as coisas vão acontecer. Amém? Então guarde essa palavra no coração e tenho certeza que Deus vai continuar ministrando ao seu coração sobre isso. Desafie a sua célula a pegar versículos de oração e declarar. Você está com falta de paz? Declara versículos que falam sobre paz, que a paz de Deus venha encher o seu entendimento. Pegue versículos de cura, é cura que você precisa, é prosperidade, é crise familiar. Pegue palavra de Deus sobre isso, escute, ouve, guarde no coração e confesse. Deus abençoe em nome de Jesus.